O sucesso das 3 primeiras missões espaciais do programa Apollo produziu benefícios diretos ao governo dos Estados Unidos. Além de proporcionar novas descobertas científicas, estas missões levaram à criação de tecnologias inovadoras que beneficiaram toda a população mundial. Soma-se a isso a influência positiva destas missões na moral do povo americano, que andava muito desgastada pelo contexto geopolítico da época. Com tantos benefícios diretos e indiretos, era natural que o governo mantivesse o alto investimento no programa. Assim, a NASA pôde programar a próxima missão para maio de 1969, em preparação para o lançamento seguinte, que tentaria o primeiro pouso tripulado na superfície lunar. A Apollo 10 teria por objetivo testar todo o conjunto composto por foguete, módulo de comando e serviço, módulo lunar e astronautas diretamente na órbita lunar, simulando as rotinas das missões seguintes. Testar o desempenho do módulo lunar na órbita da Lua, em condições similares aos experimentados durante as missões de pouso. Sobrevoar e fotografar os locais escolhidos para pouso nas missões tripuladas seguintes. E realizar um voo a baixa altura sobre a superfície lunar. Todos estes objetivos foram cumpridos com pleno êxito, enaltecendo mais uma vez a qualidade e o planejamento do programa espacial americano. Adicionalmente, ela gerou discussões no meio ufológico, devido a alguns fatos interessantes documentados ao longo da missão. O primeiro voo de circunnavegação lunar ocorreu no final de 1968, com o Apollo 8. Esta missão contava apenas com o módulo de comando e serviço, pois o módulo lunar ainda não havia sido homologado para uso no espaço. A Apollo 10 seria a primeira viagem de circunnavegação a contar com esse módulo, e para lançar todo esse equipamento ao espaço, seria necessário o poderoso foguete Saturno V. Para compor a tripulação, foram escalados os experientes astronautas Thomas Stafford como comandante da missão, John Young como piloto do módulo de comando e Eugene Cernan como piloto do módulo lunar. O comandante Thomas Stafford nasceu em 17 de setembro de 1930 em Weatherford, Oklahoma. Durante a infância, pertenceu ao movimento escoteiro e em 1952 obteve bacharelado em ciências pela Academia Naval dos Estados Unidos. Ele serviu à Força Aérea Americana, tornando-se piloto de caças e mais tarde graduou-se como piloto de testes. Foi selecionado para o programa de astronautas da NASA em 1962, indo ao espaço na missão Gemini 6, em dezembro de 1965, e testemunhando fenômenos ufológicos no espaço. Em junho de 1966, ele voltou ao espaço, na missão Gemini 9, vivenciando novos avistamentos ufológicos na órbita da Terra. O piloto do módulo de comando, John Young, nasceu em 24 de setembro de 1930, em São Francisco, na Califórnia. Ainda na infância, mudou-se para Orlando, na Flórida, onde participou do movimento escoteiro. Ele obteve bacharelado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, em 1952. Neste ano, ele entrou para a Marinha Americana, onde tornou-se oficial de controle de fogo do destroyer USS Laos. Ele serviu na Guerra da Coreia, até passar para o curso de formação de pilotos. Ele foi selecionado para o programa de astronautas da NASA em 1962, indo ao espaço em março de 1965, com a Gemini 3. Ele voltou ao espaço em julho de 1966, na missão Gemini 10, quando avistou 2 objetos luminosos, acompanhando a sua cápsula no espaço.
O astronauta Eugene Cernan, piloto do módulo lunar, nasceu em 14 de março de 1934, em Chicago, Illinois. Durante sua infância, foi escoteiro e mais tarde serviu a Marinha Americana. Ele formou-se em engenharia elétrica em 1956. Na Marinha, ele tornou-se piloto de caça, servindo a bordo de vários porta-aviões americanos. Em 1963, ele foi selecionado para o programa de astronautas da NASA e foi ao espaço na missão Gemini 9, junto com Thomas Stafford. Estudos prévios indicavam que estes astronautas seriam, pelo menos até aquele momento, os seres humanos que mais se distanciariam do nosso planeta, pois naquela ocasião a Lua estaria em seu distanciamento máximo. Assim, os astronautas chegariam a 408.950 km de distância da Terra. Para registrar toda a missão, foram alocadas 2 câmeras Hasselblad 70mm, com a qual obtiveram 1.436 fotografias, sendo 1.021 em preto e branco e 415 coloridas. Para filmagens, foram utilizadas 2 câmeras Maurer. Os astronautas também contavam com 2 câmeras de TV, uma colorida e outra em preto e branco, para transmissões diretas ao longo da missão. Antes da partida, os astronautas batizaram o módulo de comando como Charlie Brown, enquanto que o módulo lunar foi batizado de Snoopy. A Apollo 10 foi lançada ao espaço às 11h49 de 18 de maio de 1969, e aproximadamente 12 minutos depois, a cápsula entrava em órbita, a 185 km acima da superfície terrestre. Seguindo o protocolo padrão das missões lunares, iniciava-se agora uma série de checagens dos sistemas de voo. Enquanto isso, os técnicos em terra se concentravam em uma série de cálculos para determinar a janela de entrada para a trajetória de injeção translunar, que levaria a nave espacial até a órbita da Lua. Após a realização dos cálculos, a Apollo 10 colocou-se a caminho da Lua, 2 horas e 33 minutos após o seu lançamento. Aproximadamente 30 minutos depois, o último estágio do foguete lançador foi descartado, e a manobra de acoplamento entre os módulos foi concluída. Agora, a espaçonave seguiria em voo quase automático. Durante esta etapa, John Young realizava observações de estrelas, com o auxílio do sextante, para fins de orientação e posicionamento, enquanto Eugene Cernan checava instrumentos e sistemas do módulo lunar. Com 75 horas de voo, a Apollo 10 acionou os motores do módulo de comando e serviço para diminuir a velocidade da cápsula, permitindo que entrasse em órbita lunar, exatamente às 19h49 de 21 de maio de 1969. Já em órbita lunar, os astronautas realizaram checagens de rotina nos sistemas da cápsula, em preparação para os testes que seriam executados. Pouco depois, os astronautas iniciaram uma transmissão ao vivo para a Terra. Durante 29 minutos, eles filmaram e descreveram a superfície lunar para os técnicos do centro de controle. Após a transmissão, Eugene Cernan acessou o módulo lunar Snoopy para iniciar uma série de checagens de segurança e testes de comunicações. Pouco depois, Thomas Stafford uniu-se a Cernan a bordo do módulo Snoopy e ambos inicializaram seus sistemas. Neste momento, eles descobriram que este módulo estava desalinhado em relação ao módulo Charlie Brown, com aproximadamente 3,5 graus de inclinação, o que gerou tensão aos astronautas e controladores, pois poderia inviabilizar o reacoplamento dos módulos ao final do teste. Os técnicos do centro de controle consideraram que esse desalinhamento era muito pequeno para representar algum risco e autorizaram os testes, que iniciaram-se com 98 horas e 47 minutos de voo. Eugene Cernan acionou os retrofoguetes do módulo Snoopy, deixando-o a 9 metros do módulo Charlie Brown,
de modo que o piloto John Young pudesse fazer uma checagem visual. Em seguida, Cernan acionou as pernas do módulo lunar, passando para a posição padrão de pouso. Todos os procedimentos estavam sendo realizados sem problemas e o controle autorizou o início dos testes. O impulsor do módulo lunar foi acionado e a cápsula posicionou-se em uma órbita inferior, mais próxima à superfície da Lua. Neste momento, as câmeras de bordo apresentaram problemas, deixando de registrar alguns trechos do teste. Além disso, o sistema de comunicação por eles utilizado apresentou algumas falhas de origem desconhecida. Em seguida, o módulo Snoop realizou um voo rasante sobre a Lua, passando sobre locais escolhidos para os pousos tripulados nas missões seguintes. Durante esta etapa, foram feitas novas imagens da superfície e foram realizados testes de orientação por radar e dos motores do módulo lunar. Em dado momento, a cápsula passou a apenas 15 km de altura em relação à superfície da Lua. A próxima etapa seria testar o estágio de ascensão do módulo lunar, que seria usado na partida da superfície lunar nas missões seguintes. O módulo Snoop usaria este motor para aproximar-se do módulo de comando, guiando-se pelos sistemas de rastreio e telemetria. Após 8 horas e 10 minutos de trabalhos ininterruptos, os módulos Snoop e Charlie Brown acoplaram-se, encerrando esta bateria de testes. Em seguida, os astronautas recolheram os filmes realizados e abandonaram o módulo lunar na órbita da Lua. Após um merecido descanso, eles dedicaram-se a realizar novas fotografias da superfície, especialmente de algumas áreas de interesse da NASA. Após 137 horas e 39 minutos de voo, iniciaram-se os procedimentos para deixar a órbita lunar e entrar na trajetória de injeção transterrena. Nesta fase, foram realizadas atividades de observação, orientação e navegação por estrelas. Além disso, foram realizadas 6 transmissões televisivas da Apollo 10 para a Terra. Após 191 horas e 33 minutos de voo, iniciaram-se os procedimentos de reentrada na atmosfera. O módulo de serviço foi descartado, permanecendo agora apenas o módulo de comando, Charlie Brown, tendo os 3 astronautas a bordo. Após 192 horas e 3 minutos, a missão encerrou-se com a descida suave da cápsula no Oceano Pacífico. Pouco depois, a tripulação foi resgatada por um helicóptero oriundo do navio USS Princeton, e o resgate da cápsula aconteceu em seguida. A Apollo 10 é uma missão que destaca-se pela quantidade de eventos anômalos que ocorreram, em sua maioria, durante o período em que a nave esteve orbitando a Lua. O primeiro registro ocorrido na missão aconteceu durante a viagem de ida para a Lua. Com pouco mais de 7 horas de voo, os astronautas filmavam a Terra, e em dado momento, uma pequena luz deslocava-se na parte inferior da imagem. A primeira filmagem tem alguns minutos de duração e não ocupou o filme inteiro, que só foi usado totalmente nos dias seguintes. Com quase 27 horas de voo, os astronautas fizeram um novo registro ufológico, onde o mesmo tipo de objeto esférico cruza pela tela. Com 98 horas e 24 minutos de voo, iniciaram-se os testes de voo do módulo lunar. Em cada cápsula havia uma câmera Maurer para registros em película e câmeras Hasselblad para registros fotográficos. A partir do módulo lunar, um dos astronautas realizava imagens com a câmera Maurer, registrando tanto a superfície lunar quanto o módulo de comando, onde estava o astronauta John Young. Em determinado momento da filmagem, podemos observar um objeto esférico passando por trás do módulo de comando, subindo da superfície lunar. O astronauta Stafford, a bordo do módulo lunar, fotografava o módulo de comando, e 2 destas fotografias, identificadas como AS-10-27-3864 e AS-10-27-3865, são especialmente interessantes. Nestas imagens, já conhecidas no meio ufológico, podemos observar objetos luminosos,
destacando-se contra o fundo negro do espaço. Não existem explicativas da NASA para tais objetos. Após o término dos testes com o módulo lunar, enquanto os astronautas concentravam-se em obter filmagens da superfície lunar, outros registros em vídeo foram obtidos. Esta filmagem é uma das mais interessantes. Você percebe que os astronautas viram o objeto e intencionalmente fizeram um registro visual dele, e depois continuaram fazendo o registro da superfície da Lua, conforme a orientação que era uma das missões naquele momento. Esse mesmo objeto ele voltou a ser registrado segundos depois, na continuação da filmagem. Este outro registro é bastante interessante. Os astronautas estão filmando a superfície da Lua, e nessa filmagem você observa várias crateras. E na borda de uma das crateras você vê um elemento esbranquiçado, um pouco brilhante, posicionado na beira de uma das crateras. Não temos informações do que possa ser esse estranho elemento na paisagem lunar. Ainda na órbita da Lua, em dado momento, um misterioso som se fez ouvir a bordo da nave, justamente no momento em que ela passava pelo lado oculto da Lua, quando qualquer comunicação via rádio com a Terra era impossível. O documento Apollo Onboard Voice Transcription contém os diálogos travados entre os astronautas na ocasião. O trecho a seguir está disponível na página 243 do referido documento. You want some more brownies? No. First everybody's a little hungry. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. Este não foi o único momento em que estranhos sons foram ouvidos pela tripulação da Apollo 10. Aproximadamente 6 horas depois deste evento, outros sons estranhos foram ouvidos. O trecho a seguir está disponível na página 272 do mesmo documento. Quero dizer, que diabos foi esse som de gargalhada? Não sei, mas vou te dizer, essa música estranha está me perturbando. Você sabe. Maldição. Escutei também. Você sabe. Isso é engraçado. Isso soa como algo do espaço sideral, realmente. Quem irá acreditar? Ninguém. Você acha que devemos contar sobre isso? Não sei, mas devemos pensar nisso. Você escutou, Tom? Sim, ele escutou. Sim. Diabos, só quero sair deste traje espacial. Mais tarde, os astronautas reportaram este estranho fenômeno aos controladores e à NASA, que silenciou sobre o fato e o manteve sigilo por vários anos. Este incidente só veio ao público em fevereiro de 2016, quando o documentário Os Documentos Inexplicáveis da NASA foi ao ar no canal de televisão a cabo Discovery Channel. Entretanto, estas gravações já estavam disponíveis publicamente desde 1974. Em 2008, foram disponibilizados na internet os arquivos contendo as transcrições das comunicações. Mas só em 2012, a NASA disponibilizou os áudios em seu site. Inicialmente, a agência espacial considerou o fato como algo incomum e sem uma explicação aparente. Atualmente, ela o explica como sendo um efeito eletromagnético gerado pela interferência entre as antenas do módulo de comando e do módulo lunar, que naquele momento estavam ancoradas e foram acionadas ao mesmo tempo. Entretanto, o astronauta Al Worden, comandante da Apollo 15, contestou a explicação, declarando: "A lógica me diz que se algo foi registrado ali, deve haver algo ali." Eugene Cernan, por sua vez, declarou no Tumblr da NASA: "Pelo que eu me lembre, o incidente não me empolgou o suficiente para que o levasse a sério. Se tivesse nos ocorrido que pudesse ter sido qualquer outra coisa, nós certamente comunicaríamos a todos após o voo. Nós nem chegamos a pensar naquilo uma segunda vez." A declaração de Cernan é curiosa, pois se observa pelas transcrições e pelas gravações que ele foi o mais empolgado com o fato, e o único a associar como sendo algo originado do espaço sideral. Seja como for, a tripulação não podia dar-se ao luxo de parar suas atividades para discutir o evento. Havia todo um cronograma de atividades a serem realizadas
até que Apollo 10 deixasse a órbita lunar. E foi durante estas atividades que ocorreu uma interessante sequência de avistamentos de um estranho objeto metálico que em alguns momentos se aproximou da cápsula espacial com os astronautas. Por várias vezes, eles tentaram identificar esse estranho objeto, chegando em alguns momentos a acreditar que se tratava do módulo lunar abandonado. Há aquela coisa que se parece com o LM novamente. É essa maldita estrela. Que estrela é essa? Estrela de módulo lunar. Essa é a parte inferior do Snoopy. Velho amigo, eu aposto. Hag, Isso é o que ele é. você acha? Eles fizeram alguns estudos para ver se nós vamos colidir com isso. Eles disseram: pode variar entre ir à frente de nós e ir atrás de nós. Vamos ver isso desta vez. As últimas 2 vezes, eu não vi. Eu sei, não parece uma estrela para mim. É tão brilhante, não sei como diabos você conseguiu ver. Nós temos 6 minutos para onde ele está no horizonte. Sim, droga, ele está em 190, não é? É 190 De 10. 10. Veja, então ele vai voltar para trás de nós. Quando ele voltar, eventualmente ele vai voltar e nos acompanhar de frente. Nós iremos em direção a ele, percebe? Você sabe, eu aposto que é o LM. Isso não pode ser uma estrela. Aquela coisa está aí de novo, lá fora à nossa frente. Não, isso é Marte. Eu estava observando isso. Joe, eu tenho esse objeto na minha frente novamente. Tenho certeza de manter a mesma mecânica orbital. Deve ser um grande pedaço de milar lá fora, refletido na luz solar e agora está indo para o próprio fim, e se mantém assim. Está inclinado para baixo em uma vertical local de cerca? Eu estimaria. Eu estou chegando agora. 330 graus. E está ficando lá em 330. Como pode estar refletindo a luz solar se já estamos na escuridão? Você o tem. Ok, certo, entendido. E você acha que isso é um... Você tem os dados, Joe? Sim, mas para ser tão baixo, abaixo de nós, e ainda manter a posição relativa, tem que ser, Joe. Câmbio. Ele deveria estar sob a luz do sol. Ok, você não pode focar o monocular nele, pode? Joey, eu estou olhando para ele agora e, para estar à luz do sol onde está, tem que estar muito perto de nós e eu foquei o monocular nele. Eu também acho que deve ser um pedaço de milar. Provavelmente entrará na escuridão sobre. Eu vou te dar um corte. Deve entrar na escuridão ao mesmo tempo em que nós falamos aqui. E eu estou bem seguro de que ele não está tão longe daqui. Aquela cauda continua sob luz solar. Deve estar bem perto. Se fosse o LM, não poderia estar. Não poderia estar tão longe. Você sabe, ainda estaria à luz do sol se estivesse tão baixo. Não, está lá fora. Isso deve ser o milar, certo? Não pode ser. Não pode ser o Snoopy lá embaixo, porque, você sabe, se ele estivesse lá embaixo ele estaria na escuridão. Bem, também, sua mecânica orbital a essa taxa relativa lá fora. Ele deve estar se distanciando. A coisa óbvia para mim é que ele deveria estar na escuridão, agora mesmo, e ele não está. Ele apenas... Certamente no mesmo nível que o nosso. Estas comunicações evidenciam a estranheza do fato. Um módulo abandonado e sem combustível, como foi o caso do módulo lunar, não poderia realizar movimentos, ora colocando-se à frente e ora colocando-se atrás da cápsula com os astronautas. Eles continuaram tentando identificar claramente o misterioso objeto usando os instrumentos de bordo. E percebe-se nas comunicações que tal objeto possui um comportamento inteligente, alternando movimentos à frente ou atrás da Apollo 10. No acervo de imagens da Apollo 10, existem 10 fotografias onde se observam objetos insólitos. A grande maioria foi obtida na órbita da Lua, após os testes com o módulo lunar. Na fotografia AS-10-35-5194, por exemplo, observa-se um estranho objeto circular, não muito longe da cápsula com os astronautas. Na fotografia AS-10-35-5200, também podemos observar a superfície lunar e um objeto luminoso de cor avermelhada. A aparência deste objeto
é idêntica ao que é relatado pelos astronautas ao longo das transcrições. Durante a investigação que gerou o livro UFOs no Espaço e na Lua, publicado pela revista UFO, esta imagem era disponibilizada no portal Tutemun, com contraste e ajuste luminoso, como a gente vê nesta imagem. Após a publicação do livro, a imagem foi substituída. Em seu local, foi colocada a mesma imagem, mas sem os tratamentos de contraste e ajuste de luz. Desta forma, o estranho objeto fotografado pelos astronautas fica bem menos perceptível. Durante as aparições desse estranho objeto, os astronautas faziam fotografias da superfície. Um dos astronautas usou seu telescópio e um equipamento chamado sextante para observar o objeto, na tentativa de identificá-lo. Estes instrumentos eram movidos a energia, que era gerada pelas baterias do módulo de serviço. Curiosamente, durante esta etapa de observação, estas baterias apresentaram um problema, desligando estes instrumentos. Além disso, no mesmo instante, houve um problema na célula de combustível 2, no módulo de serviço. Além de movimentar-se ao redor da Apollo, mantendo relativa distância, ele também refletia ou emitia luz com grande intensidade. E como em tantos outros casos documentados pela ufologia, em uma fase de maior aproximação, pode ter ocorrido algum tipo de interferência eletromagnética que resultou na falha de uma das células de alimentação de energia do módulo de comando e de alguns instrumentos de bordo. Neste momento, os astronautas deixaram seus postos de observação para preparar a Apollo para deixar a órbita lunar. A manobra de injeção transterrena ocorreu com perfeição e a cápsula colocou-se a caminho da Terra. E foi justamente nesta etapa de retorno que os registros fotográficos foram obtidos. A fotografia AS-10-27 3958, por exemplo, foi obtida quando a Apollo 10 encontrava-se a meio caminho entre a Lua e a Terra. Nesta imagem, observa-se nosso satélite natural e um objeto luminoso de cor azulada, destacando-se contra o fundo escuro do espaço. Horas mais tarde, foi obtida outra fotografia, identificada como AS-10-27 3974, onde se observa a Lua e um objeto ovalado, de cor acinzentada e de aparência opaca, que apresentava uma luz vermelha em sua lateral. Outra fotografia interessante, identificada como AS-10-355271, é particularmente intrigante. Nela, observa-se nosso planeta e 4 linhas azuladas, destacando-se contra o espaço. Em uma delas, existe um objeto luminoso, de brilho avermelhado. Ao analisar os arquivos desta imagem, em altíssima resolução, percebe-se semelhanças com efeitos causados por danos no negativo, na hora da exposição. No entanto, esses danos não poderiam produzir o objeto luminoso, tal como foi registrado na imagem. A Apollo 10 foi mais uma vitória da organização e do planejamento espacial norte-americano, confirmando a virada do jogo espacial disputado entre Estados Unidos e União Soviética. A missão forneceu dados importantes, permitindo que a NASA realizasse os preparativos finais para o primeiro pouso tripulado na superfície lunar, que seria realizado na missão seguinte, meses depois, com a Apollo 11. Durante os testes realizados, todos os sistemas internos dos módulos estiveram operacionais e funcionaram dentro do esperado. Os astronautas, por sua vez, cumpriram todas as tarefas programadas. No módulo lunar Snoopy, o sistema de orientação funcionou perfeitamente, inclusive o sistema de radar. Na Terra, os técnicos do programa espacial mostraram-se capazes de monitorar e auxiliar o voo de 2 módulos distintos ao mesmo tempo, algo essencial para as missões posteriores. Do ponto de vista ufológico, esta missão foi uma das mais significativas, pois além das fotos e filmagens, temos longos trechos de comunicações de voo envolvendo fatos ufológicos agora trazidas a público. Transcrições que nos permitem conhecer detalhes envolvendo a aparência de um objeto espacial não identificado, suas características de voo, bem como efeitos eletromagnéticos que influenciaram os sistemas de bordo da Apollo 10. Por fim,
Esta missão também deparou-se com um fenômeno caracterizado por um som, de natureza desconhecida, ouvido durante vários minutos pela tripulação. Mas embora esta missão tenha tanta importância, as missões seguintes reservaram ainda mais surpresas.